Eu falo agora com o juiz titular da segunda vara da infância e da juventude, o doutor Anderley Ferreira Marques. Bom dia, doutor. Vamos começar nossa entrevista falando sobre o que é a adoção brasileira. A adoção é um instituto jurídico, é um procedimento pelo qual se adquire o estado de filiação, ou seja, aqueles que não geraram, conceberam, não são propriamente os genitores ou pais biológicos do menor, passam a ter a paternidade estabelecida através de um processo ou de um procedimento chamado adoção. A adoção brasileira é justamente o lado ruim, ou seja, a forma não correta de se fazer essa adoção. Se dá muitas vezes quando a pessoa tem o filho e registra como se fosse seu, ou seja, teve aquele parto feito e realizado por uma pessoa, uma mulher, e em seguida ela dá, vamos botar assim, dá para uma terceira pessoa que vai lá, registra ou cuida como se filho fosse, né? Alguns têm esse ato de registrar como se fosse filho seu, cometendo um crime previsto na legislação vigente, ou seja, tem um crime de dar parto alheio como se fosse próprio. Ou eles apenas cuidam e passam às vezes anos e anos com aquela criança como se fosse pai, tem naquela guarda de fato, fazendo, digamos assim, uma não adoção, mas uma adoção irregular, e só lá na frente é que vamos ter a regularização desse procedimento. Tem duas vertentes, várias formas de se chamar, mas o mais comum seriam essas: a adoção brasileira, ou seja, alheia aos procedimentos legais. O que é necessário, doutor, para se estar apto à adoção? Bem, a adoção ela implica necessariamente um processo, um procedimento. Não tem realmente aqueles rigores e aquelas demoras de um processo judicial comum, pelo contrário, um estímulo que seja muito rápido. E este processo, em regra, ele precede de uma habilitação, ou seja, o casal ou um dos interessados ou o interessado, ele vai à justiça, se habilita, é como um cadastro, digamos assim, de crédito, um pouco parecido. Vou fazer essa comparação até um pouco grosseira. E a partir do momento que ele junta essa habilitação e ele consegue o pedido de habilitação, ele é incluído num cadastro nacional de habilitação. Aí ele está apto para adotar. Mas eu já antecipo. É obrigatório o procedimento de habilitação prévia à adoção? Não. Há situações em que não é necessário esse prévio cadastro. E vai para os exemplos. A família por extensão, ela eventualmente pode ter o interesse de adotar uma tia, um padrinho, por aí vai, né? O companheiro do genitor, ou companheira, ou esposo do genitor, ou seja, a criança tem um pai falecido, né? Ou pai não estabelecido, e o companheiro da mãe quer adotar. Nesse caso, não se faz necessário, até porque é ineficiente, a prévia habilitação. Como efetuar a inscrição do cadastro pretendente à adoção? Em regra, tem que submeter o processo de habilitação. E após a habilitação, uma das consequências da decisão que defere a habilitação é a inclusão no cadastro. E por que a importância disso? Porque assim a gente vai saber o perfil, primeiro, de quem está querendo adotar, se ele tem a capacidade de poder adotar. A criança, ela exige responsabilidades e por vezes aquela pessoa pretensa à adoção não tem essa aptidão. Muitas vezes tem pessoas que querem adotar para suprimir uma deficiência no casamento, ou seja, acreditando que a adoção vai ser uma tábua de salvação do casamento desse casal, e não é. A criança não pode ter esse fardo nas costas, não. A criança não é tábua de salvação, e por isso a importância então deste processo de habilitação. Existe outra forma, ou existiria outra forma de registrar uma criança que não fosse, ou não sendo através do juizado da infância e juventude? Bem, da forma natural, o registro se dá através do pai, da mãe ou outras pessoas autorizadas por lei e comparecerem ao cartório extrajudicial e ali fazer o registro da criança. A criança que está sendo submetida a uma adoção, ela tem que ir através do juizado, submeter o processo de adoção, e aí vai ser determinada a verbação então dessa nova filiação. Doutor, casais homoafetivos podem adotar?
Isso é uma pergunta interessante, né? E emblemática por uma razão. Não há autorização expressa na lei. Na verdade, a questão da homoafetividade está sendo aos poucos enfrentada pelo Brasil. O Brasil por muito tempo não se deparou com esse problema. A Constituição, na verdade, ela foi muito expressa em reconhecer a família como o homem e a mulher. Mas a partir de decisão do Supremo, acredito que do ano 2011, e de outras conquistas obtidas pelos casais homossexuais, né? No âmbito dos tribunais, se tem admitido largamente que casais homossexuais, relações homoafetivas, têm autorização para adotar. Não me deparei ainda pessoalmente com um problema desse tipo, com uma questão desse tipo, mas a jurisprudência vem aceitando a adoção. Um pouco parecido, mas um casal homossexual pode adotar conjuntamente? Pode. Tem é como eu disse, não expressamente na lei, mas a jurisprudência, a partir de um juízo, não é, de razoabilidade e de equidade, vem assegurando aos casais homoafetivos ou às relações homoafetivas o direito de adotar. E este direito, no âmbito da jurisprudência, se dá muitas vezes ao casal ou ao parceiro individualmente. Aí vai depender do interesse, do interessado na adoção. A adoção, doutor, é para sempre? É. Filiação, não é? Como costumam dizer, o popular filho é para sempre. A adoção é, em regra, irretratável. Ela é, em regra, irretratável. Houve situações já conhecidas, catalogadas na jurisprudência, de casais que se arrependeram. E nesse caso há um procedimento para destituir do poder familiar. E a importância disto é para resguardar os interesses do próprio menor. Então, nessa situação, em regra, ela é para sempre, e não assumindo aquele que adotou as responsabilidades inerentes da adoção, pode responder perante a lei. A criança adotada, ela perde o vínculo jurídico com os pais biológicos? Ela perde o estado de filiação, ou seja, ela não está mais sob o poder familiar dos pais biológicos, né? Uma das consequências da adoção, ou se dá previamente ou conjuntamente, é a perda desse poder familiar, o antigo pátrio poder, o que os pais exerciam sobre o filho. E com a adoção, ou antes dela, se dá essa quebra, essa ruptura. Mas se mantém os vínculos para fins genéticos, para fins de direito à informação, e veja a importância disso. A criança, ela não é mais enfrentada como objeto de direito. A briga entre homem e mulher, ou no processo de adoção, não é objeto de direito. Ela é um ser de direitos. Então, nesse sentido, a palavra, a opinião e a criança, ela é enxergada como alguém que pode manifestar a vontade a depender da sua idade e que deve ter o direito à informação, inclusive da origem biológica. Nesse sentido, ela não perde o vínculo totalmente para efeitos de, e vou enumerar alguns, de informação, segundo, de impedimentos. Né? A mãe biológica, por exemplo, jamais vai poder casar com o filho biológico, mesmo que ele tenha sido posteriormente adotado. A família biológica pode conseguir seu filho de volta através depois, no caso, depois da adoção? Em regra, não. Né? A gente pode imaginar uma situação em que o pai, o adotante, aquele que adotou, ele foi destituído do poder familiar. Pode-se imaginar uma situação assim. E aí vai pela família por extensão ou a institucionalização, ou seja, colocação em abrigo. E numa situação concreta é possível, mas a regra, digamos assim, a regra absoluta, quase absoluta, seria de que não retorne para a família biológica. A mulher que adota tem direito à licença maternidade? Tem, é uma conquista histórica da mulher, né? Antes se analisava na questão puramente biológica, né, do resguardo, é o conhecido resguardo, mas a legislação evoluiu e a tendência é que se equipare. E por que isso? Porque a criança que está sendo adotada precisa daquela convivência muito forte com os pais, que é assegurado muitas vezes através da licença maternidade ou paternidade. Doutor, qual é a criança que pode ser adotada? A criança que pode ser adotada, em regra, é aquela cujos pais perderam o poder familiar, né? Ou por morte, morreram, e não tem a família por extensão, não é? Ou aqueles que foram destituídos oficialmente por abandono, maus tratos e por aí vai. Na verdade, é uma sequência. A regra é que as crianças, né, ficam aos cuidados dos pais, que são os cuidadores naturais dessa criança.
Não sendo possível, ou por negligência deles, conduta deles dolosa, ou porque morreram, a lei impõe que a gente se vá atrás da família por extensão. Um tio próximo, avô, avó, né, o padrinho, madrinha e por aí vai. Não sendo possível, é que vai fazer institucionalização, ou seja, o abrigamento dessa criança, e pode ser que se coloque a adoção. Pode ser. Quando uma criança é recolhida, doutor, ela é encaminhada a uma casa de cuidados, não é isso? Isso. Todas as crianças que vivem nessas casas ou nesses abrigos, elas podem ser adotadas? Não, porque a rigor, a colocação no abrigo não se dá de caráter permanente. Pode acontecer de caráter momentâneo. Exemplo, a mãe circunstancialmente foi presa, ali em flagrante, e não tem a família por extensão, então ela foi acolhida, foi abrigada. Só que posteriormente ela é colocada em liberdade, não tem nenhuma relação com um bom ou mau cuidado dessa criança, ela pode retornar ao convívio. Então nem toda criança que se encontra lá está então em vias de ser colocada para adoção. Existe um prazo ou uma determinação de quanto tempo ou até quanto tempo essas crianças podem passar nesse abrigo? A lei, o CNJ, Corregedoria, a consciência dos magistrados e até o ECA, de forma expressa, vai dizer que tem essa prioridade. Ele vai colocar que a gente encontre meios o mais rápido possível para que se coloque, se tire a criança do abrigo, né? Mas a questão não é um prazo fixo, porque caso a caso. Há situação em que ela foi acolhida recentemente e tem a família por extensão. Há uma situação que a mãe foi, sei lá, hospitalizada e ao retorno pode receber a criança, então ela vai ter também esse desacolhimento. Há situações que não tem, e um processo de adoção dessa criança às vezes demora, infelizmente às vezes demora. Então não tem aquele prazo certo, mas tem o princípio da prioridade absoluta aos processos e procedimentos de menores previsto na Constituição, previsto no ECA. Não sei se eu poderia perguntar por que tamanha burocracia, já que nós sabemos que existem crianças que chegam, exemplo, 2, 3 anos e saem adolescentes, ou um pouco mais que isso, né? Então, assim, por que, doutor, tanta burocracia para se adotar uma criança? A sua pergunta é interessante e reflete realmente a realidade que a gente tem. Para ter uma ideia, antes de responder a tua pergunta, hoje eu via que o cadastro de quem quer adotar é muito superior das pessoas que estão em condições de ser adotadas. Veja, aí a pergunta, por que não faz o casamento? Porque, como falei antes, às vezes tem que identificar muito bem o perfil daquele que quer adotar. É uma decisão em regra irretratável, não tem volta. Filho é para sempre. Então a lei e os juízes têm que ter esse cuidado redobrado. E por quê? Evitar situações de tráfico de crianças, evitar situações de maus tratos, evitar que os motivos norteadores daquela decisão de adotar sejam insuficientes. Por exemplo, como eu citei, a questão da criança ser usada como tábua de salvação no casamento. A lei impõe então esses cuidados, mas é óbvio que às vezes há um certo exagero. Isso a gente não pode deixar de observar. Situações tais como o excesso de acúmulo de processos, o excesso de acúmulo de serviços, ou problemas internos de comunicação, o procedimento às vezes que tende a ser um pouco rigoroso demais, pode atrasar e descaracterizar aquele perfil de prioridade absoluta prevista na lei. Finalizando a nossa entrevista com o Dr. Anderley Ferreira, juiz titular da 2ª Vara, Infância e Juventude, existe algum incentivo, doutor, por parte da Justiça para a adoção? Tem, o CNJ largamente divulga, promove campanhas, nosso Tribunal de Justiça, né? Isso é um trabalho que perdurou antes com os magistrados que ocuparam então e foram responsáveis pela Vara da Infância e Juventude. Tem essa preocupação, tem a divulgação. Ontem foi interessante fazer essa pergunta, fizemos a reunião da rede e foi debatido isto, a importância de se divulgar, não só com relação à adoção, mas o trabalho da rede. É isso tudo para tornar mais eficiente a proteção à infância e à juventude. Finalizando, quem deseja adotar uma criança precisa do que em questão de documentação? Os documentos a rigor são aquelas que demonstrem a capacidade física, mental e social de cuidar.
não é? A lei, o ECA vai estabelecer, e a princípio está me fugindo precisamente, mas eu poderia citar alguns: a questão dos antecedentes criminais, a questão de atestado de saúde, a questão de um relatório psicossocial que ateste justamente a capacidade de idoneidade daquele candidato à adoção. Então, basicamente são esses. A lei vai dispor, o juiz ou o Ministério Público podem solicitar outros que se revelem importantes naquele caso, dirimir justamente o processo de habilitação, mas é simples, é um procedimento simples, incentiva aqueles que desejam adotar por motivos justos da adoção, que procurem, se informem. O juizado está sempre aberto, né? Nosso pessoal sempre disposto a atender muito bem. Estamos, durante todo o expediente, né, à disposição. Questão financeira pesa, doutor, do processo? A rigor não, né? Mas é óbvio que cuidar de uma criança demanda também o subsídio material, né? A criança ela tem os gastos com saúde, alimentação, vestuário e por aí vai. E é importante que aquela pessoa que quer adotar demonstre possuir isso. Considerações finais, doutor? Na verdade, eu apenas agradeço a iniciativa, né, do meio de comunicação, dizer que nosso trabalho, apesar do acúmulo, eu estou justamente na vara com o Dr. Renan, e apesar do acúmulo, estamos realmente engajados no propósito de pôr esses procedimentos o quanto antes na solução definitiva, mas que contamos com a ajuda e sempre apoio de nossos servidores, a população, né? E espero que nos procurem. Sempre que precisar, nos colocamos à disposição dos senhores. Muito obrigado. Eu que agradeço.